paz do Senhor Jesus, é com grande alegria que damos início ao programa da Igreja Evangélica Templo da Aliança, Ministério da Adoração. Eu sou a Renata Passerini e você é o nosso convidado especial a assistir a nossa programação. Fique agora com a nossa vinheta. Templo da Aliança, Ministério da Adoração. E agora acompanhe os novos horários dos nossos cultos. Segunda-feira, às 20 horas, culto de oração em busca pelo Espírito Santo. Terça-feira, às 20 horas, estudo bíblico. Quarta-feira, às 20 horas, culto propósito com Deus. Quinta-feira, às 15 horas, tarde da bênção. Sexta-feira, às 20 horas, sexta profética. Honrar a Deus. Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 7, ele encerra dizendo: dai honra a quem tem honra. A igreja tem que saber para onde ela vai. Por isso nós não desistimos. Na diversidade nós somos abençoados. Na alegria nós somos abençoados. Nós somos abençoados o tempo todo, porque Deus é bom. Sábado, às 20 horas, culto de jovem. Sábado, à meia-noite, venha participar de uma poderosa vigília. E domingo, às 19 horas, culto de louvor e celebração a Deus. Templo da Aliança, Ministério da Adoração. Avenida C197, quadra 498A, lote 25, Jardim América. Telefone 3091-6761. Você acabou de acompanhar a programação da nossa igreja e eu quero enfatizar o novo horário dos cultos de domingo. O nosso culto de domingo está começando agora às 19 horas, não se esqueça, e também agora temos culto às quartas-feiras às 20 horas. Você é o nosso convidado especial, esteja conosco. E agora com vocês uma palavra ministrada pelo pastor José Roberto. A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José Roberto e quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. A palavra do Senhor Deus nos diz: e lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em novas línguas falarão. Pegarão serpentes com as mãos, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal nenhum. Sobre os enfermos imporão as mãos e os curarão. Concluindo, depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Amados irmãos, nós estamos vivendo uma época em que o Evangelho ele tem sido anunciado, e posso dizer que o Evangelho tem sido anunciado com poder, tem sido anunciado com os sinais que o acompanham. Embora nós vivemos uma época de muitos conflitos, de muitas guerras, basta olhar à sua volta e você percebe as situações que têm afligido as pessoas. A depressão, a solidão, a rejeição, a angústia. O mundo hoje tem enfrentado situações que não eram diferentes da época em que Jesus Cristo andava com os discípulos. E nós vimos o Senhor Jesus Cristo orientando para que, por onde os discípulos passassem, que eles pregassem o Evangelho. E também ensinou aos discípulos que os sinais os acompanhariam, que onde eles estivessem, a manifestação de Deus seria presente.
Embora essa passagem, Marcos ele nos conta desta forma, que após ter ensinado, Jesus ele foi recebido nos céus e se assentou no trono. Lucas também nos fala que ele foi recebido nos céus, assentou-se no trono e fez uma promessa de voltar. Antes de concluir o ministério terreno, antes de concluir a obra terrena, o Senhor Jesus Cristo ele deu instrução aos discípulos para que por onde eles passassem, eles deixassem registrado a marca do Evangelho. E quais são as marcas do Evangelho? São as boas novas de salvação. São as boas novas de vida eterna. São as boas novas de que Deus, Ele não só nos ama, mas Ele quer também fazer presença em nossa vida. O Senhor Jesus, antes de ser recebido nos céus, por 3 anos e meio, Ele andou com os discípulos. E onde o Senhor Jesus andava, onde Ele chegava, a Bíblia nos diz que milagres, maravilhas aconteciam. Mas o que nos chama a atenção é que onde Jesus Cristo parava, as multidões se reuniam para ouvir os seus ensinamentos. E quais eram os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo? O que o Senhor Jesus nos ensinou de tão importante, ou ensinou de tão importante para aquela tão grande multidão que o acompanhava? O que o Senhor Jesus tem nos ensinado de tão importante, maravilhoso, que até hoje, ainda hoje, a igreja tem conseguido alcançar famílias, alcançar vidas, tem transformado vidas. Muitas pessoas buscam ao Senhor Jesus Cristo em um momento de crise, em um momento de dificuldade, em um momento de lutas, quando na verdade o Senhor Jesus instruiu os discípulos: continue andando pelo mundo, pregando o Evangelho. Por outras palavras, o Senhor Jesus Cristo estava dizendo: continue andando pelo mundo e mostrando ao mundo a obra que o Evangelho fez na sua vida, as boas novas de salvação. Mostrando para o mundo que quando você foi alcançado pelo Evangelho, aquela velha natureza, ela foi arrancada de sua vida. Que quando você foi alcançado pelo Evangelho, a sua vida foi transformada. O Evangelho, ao longo dos séculos, ao longo dos tempos, ele tem alcançado vidas. E nós temos visto o mais vil pecador, aquele que era desprezível ou desprezado, sendo alcançado, sendo transformado. Muitas pessoas até questionam, mas este era um malfeitor, e hoje ele anda com a Bíblia de um lado para o outro. Mas é porque quando o Evangelho chega na vida de alguém, o Evangelho ele transforma, o Evangelho ele liberta. Ele não só cura, ele não só transforma fisicamente, ele transforma a alma, ele transforma a pessoa nos seus sentidos, ele muda o jeito até de falar das pessoas. Porque trata-se de uma novidade de vida, trata-se de uma vida nova no Senhor Jesus Cristo. Nós temos visto e acompanhado muitas pessoas que quando chegaram à igreja estavam com suas vidas destruídas, estavam afundados na depressão, estavam enfermos. Esta semana nós fomos surpreendidos com o testemunho de um irmão que por mais de ano estava com uma enfermidade em sua perna esquerda, e ao terminar o culto, na hora da oração, ele sentiu a perna queimando, e ele que estava com medo de passar por uma cirurgia, ele sentiu queimar na sua perna e foi curado daquela enfermidade. Recebemos um testemunho de uma irmã que foi curada de um tumor em seu seio esquerdo também. E só que a novidade do Evangelho não são simplesmente as curas. O que o Senhor Jesus disse é que os sinais vão seguir aos que creem. No nome do Senhor Jesus Cristo, os sinais acompanham. A cura acontece, os milagres acontecem. Nós somos testemunhas vivas do que o Senhor Jesus Cristo tem operado na vida de muitas pessoas. Só que a nossa maior preocupação hoje é com a maneira que o Evangelho tem alcançado as pessoas. Muitos têm a oportunidade de vir à igreja, muitos têm a oportunidade de assistir a alguns cultos, muitos têm a oportunidade de receber a palavra, uma palavra que de Deus vem,
Mas infelizmente, esta palavra que muitos estão recebendo é como se ela não trouxesse efeito transformador em sua vida. E muitos estão dentro da própria igreja, mas estão passando por depressão, estão sentindo a rejeição, estão sofrendo. Quando a Bíblia nos fala a respeito da obra do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho, a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores e que pelas chagas do Senhor Jesus Cristo nós fomos curados. A Bíblia não denomina enfermidades. A Bíblia não diz que a enfermidade tal vai ser curada, a enfermidade tal há uma exceção para ela. Não, ela diz que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores e que por suas chagas nós fomos sarados. O Senhor Jesus, que santo, perfeito, que habitando em uma eternidade ao lado do Pai, Ele abriu mão de tudo o que Ele tinha na glória. Diz a Bíblia que Ele destituiu-se de toda a sua glória e assumiu a forma de servo. Ele foi humilhado, Ele foi o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe muito bem o que é padecer, para que quando você e eu fôssemos alcançados por esta palavra, nós tivéssemos também a nossa vida transformada. Eu sei que muitos que estão assistindo estão passando por um momento de aflição, por um momento de angústia, por um momento de depressão, estou enfrentando conflitos que muitas vezes você não sabe se vai conseguir suportar até o fim, se vai conseguir vencer. Ainda por esses dias, nós recebemos uma ligação de uma irmã que já estava cansada de viver por causa da depressão, porque a depressão estava assolando a sua vida e ela já não tinha mais para onde ir, já não sabia mais o que fazer. Então, ela, não vendo solução para a sua vida, ela só pensava em morte. E quando ela entrou em contato conosco, nós conversamos com ela, trouxemos a ela essa novidade de vida que é o Evangelho, essa transformação que o Evangelho é capaz de fazer. E hoje ela está feliz na casa do Senhor com a sua família. E quantas pessoas têm sido transformadas por este poder que a palavra traz. O Evangelho é poder de Deus revelado a nós. Nós não falamos de religião, porque a religião foi exatamente o que levou o Senhor Jesus Cristo à cruz. Nós falamos de uma vida nova no Senhor Jesus Cristo. E quando essa vida no Senhor Jesus Cristo nos alcança, a nossa vida é transformada. Nós perdemos o prazer pelos vícios. Nós perdemos a alegria com os maus hábitos. Nós passamos então a buscar honrar a Deus com as nossas atitudes, honrar a Deus com o testemunho que damos de sua palavra. Quando o Evangelho ele alcança a vida de alguém, esta pessoa ela passa a ser uma testemunha. E por onde ela anda, é comum, talvez você tenha encontrado com algum cristão, algum crente, como muitos dizem, e ele não conseguir conter consigo a alegria de ter recebido Jesus em sua vida, e esta pessoa alcançada por Jesus, mostrar para aquele colega, amigo, seja de trabalho ou parente, olha, Jesus tem mudado a minha vida, transformou a minha vida. É comum as pessoas, quando recebem o Senhor Jesus Cristo, querer transmitir aquela alegria, aquela paz, aquele gozo que somente o Senhor Jesus Cristo dá. É comum. E por isso muitas vezes pensam que quando uma pessoa vem para o Evangelho, ela se torna um fanático. Não se trata de fanatismo, trata-se de Deus encontrar o lugar que é dele na sua vida. Deus, ele te ama. E te ama com um amor incondicional. Ele te ama com amor eterno. A Bíblia diz que Deus nos amou com amor eterno e nos atraiu com bondade para a sua presença. Que hoje o Senhor Jesus Cristo encontre liberdade na sua vida, para que você seja também um testemunho por onde você passar. Onde você for, que você seja um testemunho do que o Jesus fez na sua vida. Não importa a situação momentânea que você está enfrentando, não importa a luta que agora está afligindo a sua vida, a Bíblia diz que a leve e momentânea tribulação que ora você está enfrentando é para gerar em sua vida um eterno peso de glória. E esse eterno peso de glória é quando Deus se manifesta, é quando Deus se revela, é quando Deus se faz conhecido na vida de alguém.
Que o Senhor Jesus Cristo hoje possa alcançar o lugar que é dele em sua vida. Talvez o lugar que é de Jesus Cristo está sendo ocupado pela depressão. Talvez o lugar que é do Senhor Jesus Cristo está sendo ocupado por algum sincretismo religioso. Está sendo ocupado por algo que está causando destruição em sua vida. Talvez um vício. Talvez o lugar que é do Senhor Jesus Cristo está sendo ocupado pela soberba, pela altivez ou pela dureza de coração. Quantos estão presos aos seus conceitos e com seus conceitos firmados, não permitem que Jesus Cristo entre na sua vida. E nós, por vivermos em um país laico, nós costumamos dizer que já nascemos com Deus, já temos Deus desde o nascituro, que Deus já anda conosco desde os primeiros passos. É verdade, Ele nos guarda, Ele nos ama, desde antes da nossa concepção, Ele já nos amava, desde antes de nós nascermos, Ele já nos amava. Só que a Bíblia nos diz em Isaías capítulo 59, no versículo 1, que as nossas iniquidades nos afastam de Deus, que o pecado encobre o nosso rosto para que Deus não nos veja. Então Deus, Ele te ama e te ama com amor incondicional. Só que entenda, o pecado afasta você de Deus, o pecado impede Deus de agir em sua vida, o pecado não permite que Deus tenha liberdade para gerar na sua vida a obra que o Senhor Jesus Cristo conquistou com seu sangue derramado. Mas quando você volta para o Senhor Jesus Cristo a sua vida, aí a graça do Senhor Jesus te envolve, e te envolve de tal maneira que no teu corpo, no teu ser, em tua alma, já não há mais lugar para a depressão, já não há mais lugar para a angústia, já não há mais lugar para as enfermidades que têm te assolado. Quando você passa a viver um testemunho de fé por onde você vai, o Senhor Jesus Cristo, Ele disse claramente na palavra que fizemos leitura, os sinais, estes sinais hão de te acompanhar. Em meu nome você vai falar em novas línguas, em meu nome você vai curar os enfermos, vai expulsar os demônios, você vai, se porventura você tomar algo mortífero, não vai te causar dano, ou se você pegar em serpente também, não te causará efeito algum o veneno daquela serpente. Jesus estava dizendo à sua igreja para testemunhar o evangelho, para que a sua igreja, onde chegasse, onde estivesse, que ele fosse pregado através do seu testemunho. Talvez você está me ouvindo e está dizendo: eu sou crente há quase 100 anos, pastor. Eu sou crente, pastor, há tanto tempo, pastor, mas a minha vida não mudou. Experimente hoje permitir o Senhor Jesus Cristo tomar o lugar que é dele na sua vida. Talvez você diga: pastor, eu deixei por um tempo, mas infelizmente, pastor, foi cobrado muito de mim e eu não dei conta de prosseguir. Entenda uma coisa, meu amado ouvinte, a Bíblia nos diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Os mandamentos do Senhor não são para te causar dores, não são para te afastar de Deus. Os mandamentos do Senhor são para te ensinar a andar com Deus, a estar com Deus. Aonde você estiver, o amor de Deus ser revelado na sua vida e através da sua vida. Deus quer que você seja um agente dele onde você estiver. Deus quer que as boas novas do Evangelho te alcancem, para que as pessoas que estão ao teu lado, que fazem parte do seu convívio, tenham um testemunho vivo de que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e também é o Deus de eternamente. Deus quer que você abra o seu coração inteiro a Ele, para que Ele entrando, Ele mude a sua vida, Ele transforme os seus hábitos, a sua maneira de ser, mas acima de tudo, Ele se revele através da sua vida. E como eu alcanço isso, pastor? Existe uma maneira que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou para nos aproximarmos de Deus. É quando nós entramos para o nosso quarto em secreto, dobramos os nossos joelhos e usamos a nossa fé. Usar fé não é fazer meditação, como muitos fazem.
Usar fé não é ficar dizendo o tempo todo eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Não é declarar eu tenho muita fé. Na verdade, a Bíblia diz que a fé do tamanho de um grão de mostardas é suficiente para mudar qualquer situação. Ainda que seja um monte, você ordena, ele ergue e é lançado no mar. Na verdade, usar a fé é quando você dobra os seus joelhos diante de Deus e fala: Deus, eu quero mais do Senhor na minha vida. É quando você abre o seu coração para Deus e mostra para Deus o que realmente você está enfrentando, o que realmente você está sentindo, o que realmente você está pensando. Muitas vezes somos surpreendidos por pessoas que se declaram ateus, que se declaram não acreditar em nada. Não acreditar em nada, eu não acredito em Deus, não acredito. Só que é porque essas pessoas ainda não tiveram o privilégio de dobrar os seus joelhos e se dobrarem, se renderem diante de Deus e falar: Deus, ainda que eu acredite que o Senhor não existe, eu queria ter uma experiência real com o Senhor, para que eu pudesse te conhecer, para que eu pudesse ter essa certeza comigo, para que por onde eu andar, onde eu for, eu possa mostrar o que realmente me alcançou, que o Evangelho me alcançou e me alcançou para transformar a minha vida. Jesus te ama. Jesus te ama e te ama com amor incondicional, e disso Ele não abre mão. Só que o mesmo amor com que o Senhor Jesus Cristo nos ama, quando Ele derramou o seu sangue na cruz, Ele demonstrou tudo isso. Este mesmo amor hoje bate à porta. Ele falou: estou à porta e bato. E se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei e vou ceiar contigo, e você também vai ceiar comigo. Este mesmo amor de Deus revelado no Senhor Jesus Cristo hoje está batendo a porta do seu coração. Está batendo a porta da sua vida. Permita que o Senhor Jesus Cristo entre, porque haverá um momento em que a porta da graça vai ser fechada. Haverá um momento que, infelizmente, muitos dirão: por que que eu não dei ouvido às palavras que eu recebi? Por que que eu não me atentei ao testemunho que eu tive? Por que que eu não ouvi meu pai, não ouvi minha mãe? Por que que eu não acompanhei meus irmãos? Muitos dirão naquele dia. E infelizmente, se hoje Jesus está te convidando, é porque hoje a porta da graça está aberta a você. Mas haverá um momento que este amor, se ele não te alcançou hoje, infelizmente, será tarde demais. Muitos dizem: eu estou novo. Muitos dizem: eu estou velho demais. Eu não sei qual será ou qual tem sido a desculpa que você está usando, mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus Cristo te ama. E se Ele te ama, Ele não abre mão disso. E hoje, olhe para o Senhor Jesus Cristo então. Pode olhar para Ele como uma fonte transformadora. Ele pode transformar a sua tristeza em alegria. Pode olhar para Ele como uma fonte de mudanças. Ele pode mudar essa vergonha em gozo. Ele pode mudar esta vergonha em honra. Não importa, a Bíblia fala, não importa como o Evangelho é pregado, importa que ele seja pregado. Eu não sei como que o Evangelho está te alcançando, se por uma necessidade ou se por um desejo de conhecer Deus, eu não sei. Importa que o Evangelho te alcance neste dia, que você permita que esse Evangelho transforme a sua vida, porque à medida que você permitir que o Evangelho te transforme, entenda uma coisa, será notório a mudança. Nós não falamos para ninguém quando chegam a nós: você deve deixar disso, deixar daquilo, você deve abandonar isso, abandonar aquilo. Não. Nós sabemos que toda transformação ela é feita pelo Espírito de Deus. Ela é feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós nunca dizemos a ninguém: você tem que largar a mão de fazer isso ou deixar de fazer aquilo. Não. Nós sempre dizemos às pessoas que quando o amor de Deus nos alcança, o amor de Deus nos transforma. Quando o amor de Deus nos alcança, Ele muda o nosso caminho, Ele muda a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, a maneira de agir. Quando o amor de Deus nos alcança, muitos são como Jacó, espertos demais, inteligentes demais. Quando o amor de Deus alcança, ele não fica tolo,
mas ele aprende a respeitar os seus limites, a respeitar o limite do próximo, a respeitar o seu vizinho. Ele aprende que quando o amor de Deus o alcança, é para que as vidas que estão à sua volta sejam transformadas. Então, se ele era esperto demais nos seus negócios, ele passa então a ver Deus primeiro na sua vida. Ele passa então a saber que Deus o tirou das trevas e o trouxe para a maravilhosa luz. Esta é a obra do Evangelho, tirar das trevas e trazer para a maravilhosa luz. Eu não sei como você está, se você está contente demais, feliz demais, ou passando por uma situação de angústia, de depressão, ou mesmo enfermidade. Para tudo isso, o Senhor Jesus Cristo é a resposta. Se você está enfermo, Ele pode te curar. Nós vamos orar. E se você crê, é como disse, não é ficar fazendo meditações. Se você crê, o Senhor Jesus Cristo hoje entra na sua vida e entra para transformar a sua vida, para gerar um milagre. Você pode ser uma testemunha de tudo isso, como muitos nós temos recebido testemunhando a fidelidade de Deus. Mas Ele não cura somente o físico, Ele cura também a alma, Ele cura também os sentimentos. E se você crê, Ele hoje pode curar você de toda depressão. Seja qual for o diagnóstico médico, o Senhor Jesus Cristo hoje, Ele quer entrar na tua vida para realizar um milagre, para trazer as boas novas de salvação. Eu quero orar com você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te dou graças pela vida de cada ouvinte, Pai, de cada pessoa que está diante deste programa de televisão. Eu sei que o Senhor Jesus Cristo pode operar um milagre na vida desta pessoa. Eu sei que o Senhor Jesus Cristo pode curar a depressão, pode curar a angústia, pode curar, ó Deus, seja qual for os males que esta pessoa está enfrentando. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos a cura e a transformação nesta vida, para que ela seja alcançada pelo Teu poder e seja então uma testemunha das boas novas de salvação. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu tenho certeza que essa palavra lançada sobre a sua vida trará transformação para você, para a sua família, porque o Senhor Jesus disse que os sinais acompanhariam aqueles que crescem. Receba essa palavra e que essa palavra dê frutos, em nome do Senhor Jesus. Agora eu te convido a ouvir um louvor para edificar a sua vida, para trazer transformação, para trazer a alegria do Senhor sobre você. O rei está voltando, a trombeta está soando para santo transladar. Se o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia. Ele vem nos buscar. O nosso programa chegou ao fim. Compartilhe essa mensagem, compartilhe as boas novas do Senhor e fique na paz do Senhor Jesus.